bem-vindos à minha casa. Esse é o programa Odonto em Casa, da Faculdade Paulo Picanso, que vai ser passado para você nesse período de isolamento social, uma vez por semana, nas sextas-feiras, antes da nossa live, tá? No final da tarde, lá com os nossos artistas, fazendo lives gratuitas e a gente curtindo. Nós vamos ter esse momento para aprender odontologia. E por que não? Informações, novidades. Então, eu recrutei os professores que estão isolados, com segurança, naquele período de recesso de mais de 14 dias, né, que estão com saúde, foram feitos os convites, e hoje eu tenho o prazer de receber na minha casa doutora Luane Macedo e doutora Nayane Peixoto para falar um pouquinho para vocês de odontologia. Professoras da disciplina Diagnóstico Oral da nossa instituição, que vão abordar assuntos hoje de odontologia do nosso interesse. Vamos falar de cárie dentária e de anamnese odontológica. Então, eu queria dar as boas-vindas a vocês, minhas amigas, minhas professoras, né, que fazem parte da nossa instituição, que estão aqui para passar um pouco de informação para os nossos estudantes. Ok? Eu queria que vocês se apresentassem e falassem o que é que a gente vai aprender hoje, o que é que a gente vai passar para os nossos estudantes, para os nossos profissionais que são alunos da pós-graduação e para toda a comunidade. Boa noite, né? É um prazer enorme estar aqui. Queria agradecer ao convite da doutora Gracieme e do doutor Paulo para a gente falar um pouquinho sobre a odontologia. Eu sou professora da instituição, já estou lá há uns 8 anos. Estou desde que era COPP, graças a Deus. Desde a formatura, né, Nay? Desde quando se formou. Exatamente. Vi toda a história da faculdade, acompanhei de perto. E eu sou professora da disciplina de diagnóstico e da disciplina de dentística. Então, vamos conversar aqui um pouquinho, fazer um bate-papo bem bacana aqui. E depois vamos para as nossas lives mais tarde. Oi, pessoal, tudo bom? Sou a professora Luane. Estou um pouquinho de menos tempo aí em relação à professora Nayane. Estou há 3 anos dentro da Faculdade Paulo Picanso. Fui muito bem recebida pela professora doutora Gracieme Picanso. Lembrando que a faculdade só tem 4 anos, viu, gente? Então, se ela já tem 3, está desde quando a gente se formou, ok? E eu estou aqui juntamente com a professora Nayane, sou professora da disciplina de Anatomia Humana, Fisiopatologia e Mecanismos de Defesa e Diagnóstico Oral. Bater um papo sobre os diagnósticos de lesões cariosas e lesões orais. Então, eu vou falar aqui um pouquinho com a professora Nayane, que é professora da disciplina Diagnóstico Oral, na parte de cariologia, né? Qual a importância, né, da nossa escovação, principalmente nesse período de quarentena, né, de isolamento social, que a gente sabe que muitos dos nossos filhos, familiares, que muitas das pessoas que convivem conosco não têm aquela escovação adequada. Qual a importância disso no desenvolvimento do processo carioso? Pronto, é um assunto bem bacana para a gente falar, porque nesse período de quarentena a gente perdeu um pouco a rotina, né? Então, muitas vezes a gente acorda na hora do almoço, e almoça, e depois vai ver celular, ver filme, a escovação vai ficando para trás. Você está só dentro de casa, ali com os mais próximos, acaba que você não dá importância à escovação. E a escovação, ela é fundamental para que a gente impeça o desenvolvimento da cárie dentária. Assim como que a nossa cavidade oral é um meio, né, um orifício que está ali aberto de contaminação. Então, a gente precisa ter muito cuidado e fazer pelo menos 3 escovações ao dia. Por quê? Porque é através dessa escovação que nós vamos levar tanto a limpeza mecânica, a remoção de resíduos alimentares, de substratos, como a gente vai levar o flúor para a nossa cavidade oral através das nossas pastas de dente. Então, é de fundamental importância. Então, eu peço a todos, professora Luane, né, vamos reforçar esse recado. Tenham disciplina na escovação dos dentes. Tenham disciplina. Eu sei que é difícil ter essa disciplina, mas tenham disciplina em escovar pelo menos 3 vezes ao dia, para ver se em 3 vezes a gente consegue remover a placa dentária, né? E falando de diagnóstico de cárie, né? Como a gente pode fazer esse diagnóstico de cárie,
né? Já que a nossa disciplina é diagnóstico e já que a gente está falando aqui para o nosso público nesse período de quarentena, o que seria a cárie? Como diagnosticar uma cárie na cavidade oral? A cárie, ela é multifatorial. Ela acontece por vários fatores, né? Ela precisa do substrato, da alimentação rica em sacarose, principalmente. Ela precisa de uma falta de escovação ou a má escovação para que ela se desenvolva. Ela precisa do dente, logicamente, né? Porque a cárie vai desenvolvendo o dente da bactéria. E do tempo, né? O tempo é o tempo que a bactéria fica em contato com o meu dente, né? Por isso que a gente precisa de um tempo. Então, quando eu tenho uma alimentação, por exemplo, doutora, rica em açúcar, as pessoas acham que o açúcar é só o chocolate, é só o brigadeiro, né? Enquanto o açúcar tá em tudo, porque ele tem tudo, não é só no chocolate, né? Ai, adoro um docinho de leite, ó. Tem açúcar em tudo, gente. Para quem não sabe, tem açúcar no macarrão, no arroz, tem açúcar em tudo. Então, a quantidade de açúcar, que é a sacarose, a gente precisa para desenvolver a cárie, vai influenciar no surgimento dessa cárie. Por quê? Porque quando a gente tem uma quantidade de açúcar na nossa boca grande, a bactéria que nós temos, todo mundo tem, Streptococcus mutans. A senhora sabia que por conta do Streptococcus mutans, nós somos milionários? Só se for de Streptococcus mutans, mas tudo bem. Você está dizendo, eu acredito, viu, Nayane? Por isso que a cárie não é transmissível, porque todos nós temos Streptococcus mutans. Então, como a gente tem Streptococcus mutans, ela não passa de um para o outro, porque todo mundo tem. Então, o que é que acontece? Quando eu tenho muita quantidade de açúcar, né, a bactéria, ele vai se alimentar desse açúcar e vai liberar o ácido lático. O ácido lático, ele vai causar uma desmineralização no dente. O que é que ele vai fazer? Ele vai tirar cálcio do esmalte do dente. Quando ele tira o cálcio do esmalte do dente, o esmalte do dente fica frágil e susceptível ao desenvolvimento de cárie, porque ele vai ficando frágil, e aí vai tendo surgimento de cárie. Por quê? Porque a saliva sozinha não consegue remineralizar o dente. Por isso que vem a importância da escovação. Porque a escovação vai nos ajudar a remineralizar esse dente junto com a minha saliva. Então, eu preciso dessa escovação, senão eu não vou conseguir remineralizar sozinho. E aí vão surgir cáries e cáries e cáries. Ok. E nos dias de hoje, eu queria tirar uma dúvida, já que a gente está falando um pouco de diagnóstico. Eu lembro que, abordando o assunto cárie, há 20 anos atrás, quando eu me formei, né? Falar em tempo, né, doutora? A gente deixa, assim, esse assunto de tempo. Quando eu me formei, formei, removia-se toda a cárie, né? Deixando só aquela cárie que estava chegando na polpa. Então, como é feito hoje, falando de diagnóstico, né? Qual é o diagnóstico que preconiza a remoção cariosa? Pronto, para a gente fazer uma coisa muito importante, para a gente fazer o diagnóstico corretamente, né, gente? A gente sabe que é difícil diagnosticar cárie, não é fácil, é muito difícil, então a gente precisa estar muito bem capacitado para isso. A gente puxa muito a orelha, né, dos nossos alunos, o diagnóstico, para diagnosticar. Principalmente tem uma dúvida muito grande sobre a diferença de suco pigmentado e cárie dentária. Então, o suco pigmentado, que ele está naquela região de fósculas e fissuras, principalmente de molares, ele é bem escurecido, bem firme, certo? Liso e brilhante. A cárie dentária, ela é mais porosa, ela é rugosa, ela geralmente tem uma mancha branca ao redor dela, ou acinzentada, que vai facilitar o diagnóstico, e a gente tem os métodos auxiliares, né? Pois era essa a minha pergunta, porque a gente não preconiza o uso da sonda exploradora, né, justamente por conta disso. Então, a gente usa mais a sonda OMS e os alunos perguntam muito, por que usar a sonda OMS e não usar a sonda exploradora? É super importante para a gente não dar de brinde para o paciente uma cavidade, né? Porque muitas vezes naquela região que está fragilizada, está já desmineralizada, já está frágil, se a gente vai colocar a sonda exploradora, que ela é bem fininha ali, a gente pode muitas vezes fazer uma cavidade. E aí o paciente volta com uma cavidade onde ele não tinha.
Então, o diagnóstico tem que ser feito com a sonda OMS. A gente pode também estar utilizando, fazendo uso de radiografias para nos auxiliar no diagnóstico. Hoje existem alguns aparelhos que são utilizados, né? Eu já ouvi falar naquele Dignodente. Isso, que são aparelhos de luz que vão nos auxiliar no diagnóstico, mas lembrando que o diagnóstico clínico é soberano a todos os diagnósticos, é o principal. Então, a gente precisa fazer esse diagnóstico completamente muito bem feito. E como a doutora perguntou sobre a remoção, mudou, doutora? Eu sei que a senhora se formou pouco tempo, né? Você é jovem, maravilhosa. Na minha época, se removia suco escurecido, era broca, selante, broca, restauração de resina, né? Era bem invasivo. Hoje em dia eu já vi que é minimamente já tinha invasivo. nessa época? Luane, Se a gente tinha não pode falar desse. Tinha, gente. Trabalhei muito Tá com resina vendo? já nessa época. Mas fazíamos amálgama em dentes posteriores, viu? Era a época do Cheguei a amálgama. fazer amálgama, viu? Grito do amálgama. Nunca vou esquecer dos gritos do amálgama. Tá? Que eu ficava me estressando quando escutava o grito do amálgama. Tá? Porque eu tenho uma verdadeira ânsia de isopor. Então, quando tinha o grito do amálgama, eu realmente não gostava. Hoje a nossa remoção, graças a Deus, ela é minimamente invasiva. Os tecidos, né, a remoção da dentina cariada, ela é bem seletiva. Existem 4 tipos de dentina para a gente poder identificar, que é a amolecida, a em couro, firme e a dentina dura. Então, dependendo do tamanho da cavidade, é que a gente vai ver o tanto que vai remover. Por exemplo, em cavidades rasas, a gente pode remover tudo, certo? Em cavidades médias, a gente só remove a dentina amolecida até mais ou menos a couro. O que é que diferencia uma a outra? É quando eu vou removendo com a cureta, a mole sai tudo fácil. A couro eu já sinto um pouco de resistência. Então, é quando eu vou tendo essa resistência, eu posso ir até a firme, que é uma resistência maior, mas eu paro. E em cavidades muito profundas, eu removo apenas a dentina amolecida. Porque a dentina dura, gente, ela dá o grito da dentina. Acho que todo mundo aí vai entender o que eu tô falando. Ela faz um barulho, ela dá um grito. Então, a partir daquele momento, já é a dentina dura. Então, em cavidades profundas, eu só removo até a dentina amolecida. Mas lembrando, um fato muito importante, nas paredes circundantes, eu preciso remover tudo, certo, doutora? Ainda continua nas paredes circundantes, por favor. Então, nas paredes circundantes, a gente remove todo o tecido cariado para melhorar a adesão. A gente melhorou muito os nossos materiais adesivos e tudo, mas a adesão em dente ainda é bem melhor do que em tecido cariado. Então, a gente das paredes circundantes remove todo o tecido cariado, mas das paredes, né, pulpar e axial, a gente só remove, como eu acabei de falar, de acordo com a profundidade da lesão cariosa. Então, hoje temos sim a remoção seletiva, graças a Deus, estamos evoluindo bastante quanto a isso. Então, a gente faz essa remoção seletiva. Muito bem. O grito da dentina eu até gosto de escutar. O problema é com a amálgama, né? Mas eu acho que, como você falou, né? Eu acho que o grande pulo, a grande evolução da odontologia realmente são os materiais restauradores. Materiais dentários estão realmente todos os dias. O investimento em pesquisa no nosso país em materiais dentários é muito grande. Então, daí a cada dia a gente tem que estar se atualizando e ter inovações, né? Pesquisas, evoluções. Então, eu acho que a odontologia em pesquisa, mundialmente falando, né, avançou bastante. Então, que hoje, praticamente, em serviço privado, né, o uso dos materiais restauradores resinosos é bem maior do que o uso de amálgama, no caso, as restaurações posteriores. Então, eu só tenho a agradecer, né, e vamos falar um pouquinho, já que a gente está na disciplina de diagnóstico, né, falar um pouquinho com a professora Luane, agora sobre... Eu tenho só uma observação para a gente fazer. Pois não. O que é que vocês acham que o flúor, ele impede a cárie? Isso é bem polêmico. O flúor, ele impede o surgimento da cárie. Quem aplica flúor não vai ter cárie. Isso é polêmico, né? Antes eu achava que sim, até fazer meu curso de aperfeiçoamento aí com o professor Vitor Feitosa. Ah, e aí os maravilhoso. meus Beijão pro mudaram Vitor. um pouco, hein, Vitor?
Não, eu sei essa resposta porque na última JOP nós trouxemos para nossa jornada, né, o senhor Flúor, não é isso? Professor Jaime Cury fez esse esclarecimento para nós, né, sobre essa questão do flúor, né, da importância do flúor, até onde vai o papel do flúor no processo carioso. Então, fica aí, responda, professora Nayane. Pronto, o flúor, gente, ele não impede o paciente ter cárie, porque se isso fosse verdade, todo mundo que aplicasse flúor não teria cárie, né? Só que não é bem isso que acontece. Por quê? A gente, para desenvolver uma cárie dentária, o nosso pH, que é 7, o normal, para a gente ter uma boca saudável, mucosa saudável, o pH tem que ser 7. Então, quando o pH baixa até 5,5, tá lá, ok, a saliva sozinha, a capacidade de tampão da saliva consegue deixar tudo ok. Só que abaixo disso, né, o nosso esmalte dentário, ele não consegue resistir esse pH muito baixo. Então, a gente precisa ajudar o esmalte dentário a sobreviver, a resistir e não desenvolver a cárie. É aí que entra o papel do flúor. Porque quando o pH tá de 5,5 a 4,5, o flúor protege o esmalte do dente. O que é que ele faz? Quando a gente está com flúor na boca, ele se liga ao cálcio, guarda o cálcio e aí ele faz o quê? Quando o pH tá baixo, saliva, olha, calma, não pegue cálcio do dente. Igual a doutora Graciane faz com a gente, calma, eu vou resolver. A cara dela, calma, o que é? Calma, eu vou resolver. Então, o que é que o flúor faz? O flúor diz, calma, saliva, eu tô aqui com cálcio, guardei pra você, eu vou lhe dar. Não tire do meu esmalte. Então, até o 4,5, o flúor resiste, segura o cálcio e doa para a saliva. Quando ele dá para a saliva, o pH da saliva sobe. Só que quando esse pH baixa muito, mais que 4,5, o flúor, ele já foi consumido, ele já perdeu muito cálcio. Então, ele perde a função dele. Então, o flúor protege contra a cárie até um pH 4,5. Passando desse pH, ele não tem mais condições de proteger. Então, por isso que o flúor não impede o desenvolvimento de cárie, mas ele protege até certo ponto. Mas se a gente cuidar da nossa dieta, da nossa alimentação, diminuindo a quantidade de sacarose, de alimentos cítricos, aí o flúor sim vai ter uma resistência maravilhosa. Suquinho de laranja, ó. Como é que pode? Não Você... consegui evitar. pH Já caiu. adoro suco de laranja. pH e cai todo. Mas eu tenho uma dica. Você vai agora, a partir de agora, tomar o suco de laranja e depois vai tomar um copo de água. Sim, senhora. Vai botar gelo no suco de laranja, porque aí isso já vai ajudar, gente. Não é que vai deixar de tomar suco de laranja. Porque o ácido do suco de laranja, gente, a vitamina C em si é o ácido cítrico. Esse é o pior porque ele pega todo o cálcio e guarda. Ele, assim, ele é bem pegajoso. Ele agarra todo o cálcio e diz, é meu. Ele não deixa cálcio livre. Então, quando a saliva fica tentando, procurando lá, ele pegou tudo. Então, por isso que o ácido cítrico é tão prejudicial. Por isso que agarra todo o cálcio e diz, é meu. Ele não deixa cálcio livre. Então, quando a saliva fica tentando, procurando lá, ele pegou tudo. Então, por isso que o ácido cítrico é tão prejudicial. Por isso que tome um pouquinho de água depois, para já ajudar a nossa saliva. Então, o flúor, né, ele não impede, mas ele protege bastante quanto ao surgimento de cárie, a gente só precisa cuidar da nossa dieta. Então, vamos nos alimentar com menos sacarose, com menos alimentos ácidos e escovar os nossos dentes, certo? Isso é fundamental. E, principalmente, já que a gente está no diagnóstico, a anamnese, né? Eu acho que a anamnese, ela é, assim... Uma das coisas mais difíceis da odontologia é fazer uma anamnese corretamente, gente. É muito difícil. Então, é fundamental. Pronto, então ficou esclarecido aí o papel do flúor, né? E falando de anamnese, professora Luane, né? A rainha da anamnese na nossa faculdade, né, me fez investir, né, no laboratório de patologia da nossa instituição. Eu acredito que realmente a anamnese, se você quer ser um bom profissional na área da saúde, qualquer que seja ela, você tem que ter um ouvido bom, porque ao escutar a queixa de um paciente, você nas entrelinhas consegue fazer um bom diagnóstico, né, do porquê que ele está ali, do que é que ele deseja, tá? E eu gostaria de saber como é que a professora Luane vê essa importância, né, da anamnese no tratamento odontológico como
todo e o que a gente pode fazer, como é feita essa anamnese dentro da disciplina, né? O que a gente pode passar para os nossos estudantes como cuidado, como atenção. Nós, como profissional da área da saúde, somos o psicólogo, somos o ouvido, somos, né, a pessoa na qual... Ele senta naquela cadeira e acho que é o divã, né, doutora? Mas por incrível que pareça, esse vínculo inicial é fundamental para que o tratamento transcorra com segurança. Porque muitos pacientes, principalmente quando vão à busca de um tratamento odontológico, por trás de um tratamento simples, muitas vezes, se diagnostica lesões. E lesões essas que podem, sim, levar um paciente ao óbito. Por que não? Então, daí a importância de uma anamnese bem feita, de um diagnóstico precoce, né, e de um tratamento que possa coibir, né, um final mais doloroso, mais trágico, com menos dano para o paciente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Luane, que eu acho que é de suma importância, né, para os nossos estudantes. Bem, a anamnese é extremamente importante para o paciente e para nós, cirurgiões dentistas, porque vai desde a queixa principal que aquele paciente relata, a história médica dele e odontológica pregressa e atual. Saber se aquele paciente ele tem algum tipo de alergia, quais as medicações que aquele paciente ele toma, ele faz uso. E eu sempre falo para os meus alunos do diagnóstico que a anamnese, que o exame do paciente ele inicia desde quando aquele paciente ele está ali sentado na sala de espera. E eu sempre peço, vá lá, você como aluno, buscar o paciente lá da cadeira da sala de espera e levá-lo até a cadeira odontológica. Porque naquele momento que você está levando, você vai conversando com o paciente, você vai tranquilizando e você vai, o mais importante de tudo, passando confiança para o paciente. Uma coisa muito importante que você falou sobre a medicação, né? Que às vezes o paciente pode até fazer uso de bisfosfonato, por exemplo, e o aluno não ser informado quanto a isso e gerar alguns problemas, né? Isso, por isso que eu sempre peço para os alunos eles perguntarem ao paciente qual a medicação que eles tomam e se o paciente ele não lembrar, ele levar a medicação, ele pedir para quem está em casa, já que se não levar a medicação, passar uma foto pelo celular, já que a tecnologia aí já está bem mais avançada, para poder a gente ter ciência do tipo de medicação, quais as medicações e quantas vezes ao dia o paciente faz uso dessa medicação, justamente para a gente evitar qualquer tipo de problema durante o procedimento odontológico. Além disso, também saber quais alterações sistêmicas o paciente ele tem. Se o paciente ele é um paciente cardiopata, se é um paciente com algum tipo, já teve um histórico de AVC, acidente vascular cerebral, se teve algum tipo de lesão cancerosa, se faz uso, né, de algum tipo de medicação. Eu acho que isso é importante, mas assim... Como é que a gente está utilizando, né? Como é que a gente está fazendo lá na faculdade essa questão, Luane, já que a gente está falando de diagnóstico, como é que está sendo feito o diagnóstico intra e extraoral do nosso paciente, né? Para que as pessoas que estão nos escutando, né? A gente já sabe que a anamnese é importante, a gente já sabe que os cuidados no preenchimento da ficha, no acolhimento do paciente, na confiança, né, que foi o que você acabou de abordar, mas os aspectos realmente físicos, extra e intraorais, quais são as atenções que a gente tem que ter naquela hora daquele exame inicial, para que a gente possa, e quais são as principais lesões que você consegue detectar nesses pacientes, né, porque... como eu relatei aqui, que você é uma professora que está somando muito na equipe, que está desenvolvendo muitas pesquisas nessa área, né, de patologia oral, a gente só montou o laboratório porque a gente começou a ver a quantidade de casos que estavam aparecendo de lesões. Então, eu queria que você passasse um pouquinho, né, quais são as importâncias desses exames intra e extraoral e quais são as principais lesões que a gente está detectando na clínica, com os nossos estudantes vendo isso, ok? Pronto. Em relação aos exames físicos dos pacientes, é uma coisa que eu puxo muito a orelha dos alunos, tá? Porque eles já querem fazer logo o exame, né? O exame intraoral. Já querem achar cárie, né? Já querem encontrar. E negligenciam muito o exame extraoral e o exame intraoral. Então, o exame extraoral... Mas eu acho que isso nos profissionais
às vezes Também é um hábito, né? deixa muito no consultório próprio, deixa de fazer o exame de tecidos moles. Eu acho que é Tá faltando. negligenciando muito isso. É porque está faltando escutar, está faltando a palpação, né, a questão do exame extraoral, e estão indo direto à atuação intraoral, né, que assim, minha produção intraoral, como eu sempre digo. A queixa pontual do paciente, aquele dente, pronto, então vamos lá no dente. E esquecem que o paciente, você tem que verificar o paciente como um todo. Então, o exame extraoral vai desde você verificar os seios da face, se o paciente sente alguma dor, algum desconforto, avaliar linfonodos faciais, linfonodos da região cervical também, também fazer uma inspeção, uma palpação adequada. Pedidos de exames complementares, que eu acho que isso também deixa muito a desejar. É atuação direta, né, no intraoral, como vocês relataram, e o preenchimento das fichas e a solicitação de exames complementares, né? Até os médicos sempre dizem isso. Um bom médico é aquele que pede muitos exames, né? Que os pacientes sempre dizem. Foi para o médico ou para o dentista, ele não pediu exame, mas os exames complementares hoje, eles fazem parte, né, do nosso prontuário, da nossa solicitação. E com eles em mãos, a segurança no diagnóstico é muito maior. Eu acho que a gente não pode esquecer isso também, né, professora? Sim, a gente não pode esquecer, não, dos exames complementares. A gente pode solicitar exames hematológicos, radiografias para o paciente, ultrassom para verificar aquele linfonodo que está aumentado, ou se é um nódulo metastático, alguma outra complicação, tomografias. Mas o mais importante, gente, é lembrar que o clínico é soberano. Tá? A gente não pode esquecer isso. Então, quando a gente for fazer o exame extraoral, a gente também não pode esquecer de outras regiões, como, por exemplo, região de articulação temporomandibular. Né? A gente acaba negligenciando, o paciente, às vezes, especialmente mulheres, relatam muito dor e desconforto ao movimento de abertura máxima da boca, então tem que sempre estar atento aí, também porque acaba sendo uma queixa secundária do paciente, e aí vem de algumas alterações na articulação temporomandibular. Em relação ao exame intraoral, também que eu sempre, os nossos alunos, eles olham, já dei uma olhada aí bem rapidinha, né? E eu disse, gente, não é assim. O exame intraoral, você tem que ir já desde os lábios, tem que reverter lábio, tem que olhar fundo de vestíbulo, tem que olhar mucosa jugal, palato duro, palato mole, observar como é que tá aquela gengiva, especialmente pedir para o paciente colocar a língua no céu da boca, colocar a língua para fora, pode utilizar o auxílio de uma gaze, botar a língua para um lado, para o outro, observar a região de ventre de língua, região de assoalho bucal, até porque a professora Nayane está aqui do meu lado e eu lembro bastante no dia da nossa primeira clínica. Foi bem marcante. Foi bem marcante. Foi. Primeira clínica de diagnóstico bucal, e eu sempre conto essa história para os alunos, né, porque antes da clínica de diagnóstico bucal, a gente dá as aulas teóricas e a última aula foi justamente sobre exames intra e extraorais. Foi. E aí o aluno estava realizando o exame intraoral e visualizou uma lesão em região de assoalho bucal, sangrante, bordas irregulares, de tempo de evolução rápido. E só um detalhe, esse paciente, gente, ele já tinha ido para vários dentistas, e os dentistas às vezes falavam, não, você machucou a língua, você machucou aqui essa região embaixo da língua, e outros falavam, não, não é nada, é só um machucado. E, infelizmente, acabou negligenciando por um tempo bastante, ele já era um senhor, né, de idade, negligenciou esse diagnóstico. Foi quando o aluno chamou a professora Luane, né, para ver a lesão. Isso, exatamente. Aí, prontamente, eu já entrei em contato, né, com o pessoal da disciplina de cirurgia e estomatologia, o professor Radamés, e o paciente no mesmo dia, porque a disciplina funciona, né, durante a disciplina de diagnóstico bucal, também funciona a disciplina, a clínica 1 com cirurgia, e já foi realizada, né, a biópsia do paciente e encaminhado para o histopatológico, e foi realmente de uma lesão maligna. Então, quem sabe a gente não teria conseguido diagnosticar, né, um pouquinho mais cedo, se esse paciente tivesse, né, se dá oportunidade, né? Se os profissionais tivessem se atentado para isso, quem sabe, né? Então foi um momento assim muito de reflexão e sobre também a gente mostrar a importância do diagnóstico.
A gente pôde mostrar os alunos, né, ao vivo, como o diagnóstico de tecido mole é fundamental, né? Depois disso, todos os alunos da disciplina começavam a se atentar muito, né? Eles ficavam até procurando qualquer coisa. Aí eu dizia, não, gente, isso aí, calma, isso não é nada. Porque eles ficavam tentando achar alguma coisa, procurar, depois que eles viram essa e aí foi lesão, né? justamente por conta disso, nesse primeiro diagnóstico que eu bati lá na porta, doutora Graceme, para quem sabe. E ela falou o quê? Calma que vai dar certo. Para solicitar, né, o nosso laboratório de patologia, que era um sonho que, graças a Deus, né, tornou-se realidade. Eu queria até agradecer muito, porque eu sou muito feliz em relação esse laboratório, é o meu xodó. O seu xodó é o diagnóstico. Não, mas é justamente a partir daí que a gente consegue ganhar, né, esse tempo que vocês conseguiram reduzir aí, se esse diagnóstico desse paciente tivesse sido feito de uma forma um pouco mais precoce, os danos seriam menores. O que a gente quer é que realmente o nosso laboratório de patologia funcione, né, que as nossas pesquisas andem, que os nossos alunos, né, da Liga de Patologia realmente usufruam disso e que possam, através de suas pesquisas, né, evoluir e trazer um benefício para a comunidade, né, através de pesquisas fundamentadas, né, em bases científicas e que possam ser publicadas em revistas de impacto e que essas revistas de impacto possam ser citadas e que sirva de base de dados para muitos outros estudos nessa área. Só posso agradecer e gerar, né, esperar que vocês consigam desenvolver cada vez mais a percepção e a vivência, o cuidado, né, com o aluno. Então, só tenho a lhe agradecer, né, professora? E além das lesões de câncer, tem alguma outra mais visível lá? Então, assim, só para que chame a atenção dos nossos estudantes que estão em casa nesse período de isolamento social e que possam, né, que eu acho que dentro dessa nossa conversa, se tiver ficado para eles, né, esses pontos mais importantes, que é o desenvolvimento do processo carioso, a importância do flúor, a importância de uma boa anamnese, como se chegar a ela, exames complementares e as principais lesões patológicas, né? Então, já valeu a pena, porque a gente já soltou para eles aí uma série de assuntos que vão com certeza estar no dia a dia deles, que vão com certeza embasar eles no consultório, né, na formação profissional deles. Então, as pesquisas, né? Eles podem pesquisar. O nosso intuito nesse canal, nesse programa, né, que a gente está fazendo, é abordar assuntos semanalmente que possam ser veiculados, né, que vão ser veiculados no IGTV, que vão ser veiculados no YouTube, para que as pessoas tenham uma fonte, né, de informação. Eu acho que essa é a nossa intenção aqui, tá? São as principais lesões que nós visualizamos, né, que a gente diagnostica na disciplina e a gente encaminha para a biópsia e posteriormente, juntamente com o professor Juscelino, a gente acaba levando lá para o laboratório, a gente laudando no laboratório de patologia, são lesões em tecidos moles e lesões de glândulas salivares. Porém, juntamente agora com o professor Diego Santiago, que está, né, no nosso serviço, né, de odontologia hospitalar, está trazendo muitas lesões diagnósticas. Abração, Diego Santiago. Muitas lesões pré-malignas e malignas. Então, infelizmente, a gente está, né, no caso, diagnosticando, laudando lesões malignas e pré-malignas. Uma coisa que a gente está fazendo muito também nos nossos projetos é a divulgação do autoexame, porque eu acho que como temos o autoexame de câncer de mama, a gente tem que difundir o autoexame bucal, né, para que os pacientes possam, eles mesmos, nos ajudar no diagnóstico precoce, eles mesmos visualizarem, né, qualquer alteração e procurar o dentista, né, que não esteja tão atento a examinar tecido mole, como a professora Luane falou que é a importância, para que eles mesmos falem, doutor, eu tô com uma bolinha aqui, tem um carocinho aqui, onde muitas vezes é negligenciado, né? Então, na faculdade, a gente também está divulgando muito com os nossos alunos, quando a gente sai para a comunidade, nos projetos,
sobre o autoexame, né, professora Elaine? Exatamente. A importância do autoexame e o rastreamento de câncer de boca, não só dentro das comunidades aqui em Fortaleza, mas também na região, né, do interior do estado, e sobre a disponibilidade do nosso laboratório em receber e em laudar, né, esses pacientes com essas lesões. Bom, então, nós vamos fazer o seguinte, vamos disponibilizar vocês que estão nos escutando, que se tiverem algum tipo de lesão, você que é profissional, você que é estudante, que precisa encaminhar esse material para ser analisado, a nossa faculdade está com as portas abertas, nós já estamos laudando para vários serviços públicos, tá? E nos disponibilizando a abrir o laboratório para a gente tentar minimizar o tempo de espera, tá? Para esse tipo de lesão, para esses laudos aparecerem logo, para a gente poder agir, né, no caso desses pacientes. Então, eu queria agradecer a vocês. Acabou. Já acabou. E pedir para deixar o convite aí a ser feito para a próxima semana, né, com o pessoal da cirurgia. Eita! Professor Radamés e o professor Carlos Diego, já que vocês relataram aqui que a cirurgia está trabalhando diretamente com o diagnóstico oral. Para entender. Isso. Então, o professor Radamés e o professor Carlos Diego vão ser os convidados da próxima semana. Se eles estiverem com saúde, se estiver tudo bem, até agora eu sei que, graças a Deus, seguiram todas as biosseguranças para chegarem até aqui, tá? Então, eu só tenho a agradecer a vocês por terem chegado, por terem deixado os sapatos do lado de fora, né? Por ter nos ajudado a higienizar tudo aqui, né, para que a gente conseguisse fazer essa gravação da forma correta, né, e eu só tenho não posso abraçá-las, né, mas vamos nos cumprimentar para finalizar a nossa entrevista, na próxima semana. Aguardo vocês aqui, meninos, e tenham uma boa semana, muito obrigado, e até mais. Obrigada, gente, tchau! Mantendo a distância,